Quem é rei nunca perde a sua majestade. Sabe, nós estamos passando por um momento onde a gente está dando espaço para algo que aconteceu com o nosso Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. A gente, de uma certa idade para frente, não que eu tenha 82 anos, mas eu estou perto, foi a idade que o Pelé veio a óbito, ele conseguiu fazer da profissão, daquilo que ele tinha, um encantamento do belo. A gente está falando de futebol, a gente está falando de um marco no futebol que chegou a ser idolatrado. O meu time de preferência, o time que eu sempre torci, foi o time onde jogava o Pelé, o Santos Futebol Clube. E na minha época, na escola, as pessoas diziam: você torce por Santos por causa do Pelé. E todos os jogos que a gente assistia e que o Pelé estava lá, ele sempre jogava com uma pintura completamente diferente da época atual, porque ele sozinho tinha um preparo físico invejável, ele tinha o controle e o domínio da bola. Ele fazia as peripécias que fazia e ele produzia resultados incomparáveis até hoje. Ele, até hoje, de todas as Copas do Mundo, ele foi tricampeão. Ele teve um desenvolvimento profissional. Na Copa de 62, a gente assistia. Naquele tempo, a gente mais ouvia a rádio do que assistia televisão. Ele foi caçado por um jogador de Portugal, o Eusébio, que o massacrou até o tirar de campo. Nós temos alguém que mostra para a gente que o belo pode se tornar a marca principal. Teve um determinado momento que o mundo conhecia Pelé e não conhecia o Brasil. Teve um determinado momento que o time do Santos foi jogar num país, se eu não me engano, na África, onde estava tendo uma guerra, e a guerra parou para ver o Santos de Pelé jogar. Nessa mesma excursão, um juiz expulsou o Pelé de campo pelas coisas que ele fazia, alguma falta, e a torcida expulsou o juiz e fez com que o Pelé retornasse ao campo, porque ele era o motivo do jogo. O Pelé, ele fazia uma distinção entre o Pelé, jogador, e o Edson Arantes do Nascimento, através das próprias palavras dele. Ele teve algo que a gente chama de dedicação. Ele fazia o seu melhor a todo instante. Significava que ele sempre ganhou os jogos? Não. Só que mesmo quando perdia, ele fazia o melhor que podia. E nós, nesse momento, assim, nesses dias que estão colocando a gente num momento de pesar, de penúria,
nós deveríamos estar num momento de glória, num momento de reconhecimento, pois o seu Pelé, ele teve um momento maravilhoso na vida de quem ouviu jogar, olha as poucas gravações que existem aí na internet, no YouTube, coisas nesse sentido, que a gente vê o que significa as palavras tão usadas pelos jogadores de futebol: determinação, concentração. Ele tinha o respeito, além dos companheiros de equipe, dos adversários. Ele conquistou títulos e ele era uma pessoa que se colocava pela humildade. Lição que ele verbalizava, que tinha aprendido do pai. Aquele garoto pobre que veio de uma cidade do interior de São Paulo, chamado Bauru, mas dele, nascido numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Três Corações. A frase que o pai disse para ele seria mais ou menos assim: gols qualquer um faz, respeito e humildade às pessoas só um conquista. E tem declarações, e a mídia coloca várias e várias declarações em relação a isso. O garoto pobre, que veio de uma cidade pequena, sem nenhum destaque, e que se tornou o rei do futebol, aclamado. Então, ele tinha uma coisa que nós, em PNL, em Programação Neurolinguística, nós usamos bastante, que é a capacidade de você criar, através das imagens que você faz, você cria algo que ainda não aconteceu. Segundo os próprios companheiros de equipe, naquela Copa de 70, vários declararam que ele ficava, o Pelé, deitado no chão do vestiário, e os companheiros perguntando: o que você faz quando você está deitado lá? A resposta dele: eu fico imaginando o que eu vou fazer em campo. Olha a perspectiva de concentração naquilo que ele está fazendo. Se você faz alguma coisa boa, melhore para você se tornar um expert naquilo que você faz. Então, Pelé passou pela nossa vida e ele deixou um sinônimo de disciplina, humildade e a capacidade de fazer em qualquer situação o seu melhor. Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Eu tive a honra de te ver jogar. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos, você está absolutamente certo. Valeu.